Oi, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática Aplicada à Economia. Essa é a aula 14, referente ao dia 2 de maio de 2022. Lembrando, mais uma vez, não custa nada lembrar, essa é a nossa última semana de aulas de conteúdo antes da prova. No dia 2 vai ser a nossa penúltima aula de conteúdo. No dia 4 vai ser a nossa última aula de conteúdo. No dia 9 vai ser uma aula síncrona de dúvidas, referente à lista 3, qualquer dúvida que vocês tiverem. E, finalmente, no dia 11 é a data da nossa primeira prova, tá? Então, a penúltima aula de conteúdo antes da prova é essa daqui. Na aula passada, deixa eu fazer logo uma observação, eu queria mostrar logo na frente, eu acabei esquecendo de abrir o arquivo. Logo no início da aula passada, eu estava falando sobre aquele teorema do sanduíche, eu fiz essa operação aqui, ó. Se quiser abrir lá a nota de aula que vocês vão ver. Mais t de y. Deixa eu fazer o seguinte, na verdade. Deixa eu abrir. Vai ser mais fácil abrindo lá do que eu tentando lembrar. Eu cometi um erro, tá? Eu queria corrigir para não confundir vocês. Então, nota de aula. Vou deixar exatamente como está lá. Tá. Isso daqui, eu peguei... É um termo bem maior, na verdade. Eu peguei a norma de 1 menos t xn. Deixa eu botar exatamente como está lá, tá? Para não confundir. Mais t... Opa. T Zn menos 1 menos T A menos mais Tzn menos 1 menos T A menos TA. Nossa, está sumindo, não sei por que está sumindo. Menos TA, tá? E eu falei que isso aqui é igual a isso daqui, tá? Tem um, não sei por que está sumindo. Tem um errozinho ali, tá? Não é igual não, é menor igual, tá? Eu falei rápido, acabei voltando igual, mas na verdade é menor igual que esse termo aqui, tá? Que módulo de 1 menos t, norma de xn menos a, mais módulo de t, norma de zn menos a. A propriedade que eu estou utilizando é o seguinte, tá? Só para deixar bem claro, que a norma de x mais y é menor ou igual que a norma de x mais a norma de y, tá? Então, se eu só tenho uma soma aqui, eu quero colocar em duas normas, eu posso colocar assim, por exemplo, se eu quiser. Norma de 1 menos t xn menos 1 menos t a mais a norma de t zn menos t a, tá? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando esse termo daqui e esse daqui, tá aqui, mais esse termo daqui com esse daqui. Ou seja, a norma de x mais y é menor ou igual que a norma de x mais a norma de y, tá? Isso aqui alguém já comentou sobre isso, isso aqui é desigualdade triangular. Isso aqui vale com menor ou igual, e não com igual, tá? Acabei escrevendo rápido na aula passada, acabei cometendo esse erro, tá? Só para deixar claro que isso aqui eu queria falar para vocês, tá? Voltando para a aula de hoje. Então, na aula passada, a gente começou falando do teorema do sanduíche, né, na reta real, e a gente terminou num teorema, dois teoremas bem importantes, na verdade. Esse daqui, que mesmo não tendo nome, é muito importante. Toda sequência monótona, limitada e convergente. Lembra que por que isso aqui é importante? Você pode dizer, por exemplo, que uma sequência é convergente sem saber o seu limite. Você sabe que é convergente, mesmo sem saber o seu limite. É só provar que a sequência é monótona e que é limitada. E o outro teorema também, que esse aqui, mais famoso ainda, e tem um nome, toda vez que o teorema tem um nome, ele é famoso, tá? Acho que vocês, se você não sabe disso, se acostume com isso. Sempre que tem um nome, o teorema é importante. Teorema de Bolzano-Weierstrass, toda sequência em Rn possui uma subsequência convergente. Toda sequência limitada em Rn. Pode ser que a sequência mesmo inteira não convija, mas vai ter uma subsequência, uma parte dessa sequência com termos infinitos, convergindo para algum lugar, tá? Depois daqui, o capítulo fala para a gente sobre valor de aderência, que a gente vai ver com conjuntos, ponto aderente, sequência de Cauchy,
pontos de acumulação. Eu não acho... Bom, a gente tem que escolher quais são os temas principais de conteúdo que vocês vão ver durante o mestrado e doutorado. Esses temas aqui, vocês até podem ver, mas vão ser mais raros. O que é mais importante para vocês, e é o que vai dar tempo de falar durante essa primeira parte do nosso curso, são conjuntos abertos e fechados. Isso aqui é muito importante. Em microeconomia, provavelmente vocês vão ver muito isso daqui, conjuntos abertos e conjuntos fechados, tá? Então, vamos para isso daqui. Então, só para deixar bem claro, essa parte daqui não vai cair na prova, tá? Não tem sequência de Cauchy na prova, não tem ponto de acumulação em formato de sequência. Daqui a pouco eu vou mostrar o formato de conjunto, tá? Então, toda seção aqui, 2.4 e o restante da seção 2.3, depois do Teorema de Bolzano-Weierstrass, não vai cair na prova, tá? Beleza. Então, a aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre conjuntos abertos e fechados. Renan, e por que conjuntos abertos e fechados são importantes em economia? Bom, vamos lá. Imagina que daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, tá? Vai ver um teorema que fala isso, basicamente. Mas imagina que você tenha um problema de economia. Tem uma questão da lista também, que é basicamente o que eu vou falar aqui, tá? Mas imagina que você... A última questão da lista, tá? Da lista 3. Imagina que você quer resolver algum tipo de problema. Pode ser o problema do consumidor, de maximização da utilidade, pode ser o problema da firma, de maximização de lucro, pode ser o problema da firma, de minimização de custo. Imagina que você tem um problema de economia que você quer resolver e que você não sabe se você vai encontrar uma solução. Ué, como assim, Renan? Bom, imagina, por exemplo, que a gente tivesse dinheiro infinito. Se o professor de vocês, o Renan, tivesse dinheiro infinito, ele estaria morando na mansão, teria um monte de Ferrari, um monte de mansões por aí, teria tudo, basicamente, que eu queria. Por que que eu não tenho isso? Basicamente porque eu não tenho dinheiro para isso. Eu não sou um jogador de futebol para receber aquele salário inteiro. Então, qual é a minha restrição, por exemplo? Que eu tenho a restrição orçamentária. O que é que diz a restrição orçamentária? O preço de um bem vezes a quantidade que eu comprar de um bem, mais o preço do outro bem, vezes a quantidade que eu comprar do outro bem, mais, se forem N bens, o preço do enésimo bem vezes a quantidade que eu comprar do bem, tem que ser menor ou igual que a minha restrição orçamentária. Isso aqui você pode entender como sendo o seu salário, pode entender como sendo o salário mais a poupança que você tem, pode entender como sendo o poder de compra, como você quiser, tá? Pode entender como sendo o dinheiro que está na sua carteira. Por exemplo, quando você vai na feira sem nenhum cartão de crédito e tem que pagar só com o dinheiro que está na carteira, isso aqui é a sua restrição. Então, veja, o que é que diz isso daqui? Quanto eu vou gastar no bem 1, quanto eu vou gastar no bem 2, quanto eu vou gastar no enésimo bem. Ou seja, isso aqui é meu gasto total nesses bens. Isso aqui tem que ser menor ou igual que a minha restrição orçamentária. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você está na feira com R$ 200, você quer fazer a feira do mês. Você tem um monte de bens lá na feira, tem 100 bens lá na feira, 200 bens na feira. Feira que eu estou falando é melhor pensar em supermercado, tá? Pensa no mercadinho perto da sua casa. Você tem lá um mercadinho com 200 bens que tenha e você tem a sua restrição orçamentária. Vamos supor que seja o dinheiro que você tem na sua carteira, que são os R$ 200. Então, você não vai gastar mais fazendo as compras do que os R$ 200 que estão na sua carteira. E o que é que isso aqui quer dizer para a gente? Bom, se você colocar no formato de um gráfico, vamos pegar aqui então no R2, tá? Vamos pegar no R2 porque é fácil de visualizar, mas poderia ser no R3, no R4 e por aí vai, tá? É porque o R2 a gente pode traçar o plano cartesiano. Então, no R2, mais P2x2 menor ou igual a R, a sua restrição orçamentária. Vamos colocar isso aqui no gráfico? Então, aqui eu tenho o gráfico de dois bens, aqui é o bem 1 e aqui é o bem 2. Então, vamos lá. Se eu cheguei nesse mercadinho que só tem dois bens e eu estou com dinheiro para comprar esses produtos, se eu gastar tudo no bem 1, quanto eu vou conseguir comprar? Se eu tenho zero do bem 2, se eu tenho zero aqui, isso aqui vai ser zero, então, no máximo, eu vou conseguir levar R dividido por P1. Todo o dinheiro que eu tiver dividido pelo preço.
Se eu tiver R$ 200 na minha carteira e o produto que eu quero comprar seja R$ 100, o preço, então quantos eu vou conseguir comprar? 200 dividido por 100, é o que está aqui, 2, tá? Da mesma forma, se você for comprar tudo do bem 2, você vai conseguir gastar no máximo, comprar no máximo, a quantidade R dividido por P2. E esse P1x1 mais P2x2 ser menor ou igual a R, significa isso daqui, ó. Opa. Você traça a reta. Nossa. Para deixar bem claro, é o seguinte, tá? P1x1 mais P2x2 igual a R, você pode transformar isso aqui numa reta da seguinte forma, igual a R. Isso aqui é a matemática que eu não vou cobrar de vocês, tá? Só para vocês saberem. Dividido por P2. Então, isso aqui é uma equação de uma reta, tá? A partir do x1, você vai ter o x2. Se você for traçar essa reta, é a reta que liga esse ponto aqui, R sobre P1, com a reta que liga esse ponto aqui, tudo bem? Ou seja, o menor igual significa que o que você pode gastar vai estar aqui dentro, ó. Se eu comprar R$ 50 do bem 1 e R$ 150 do bem 2, eu vou estar aqui, no ponto da fronteira, que a gente chama. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se eu gastar R$ 25 no bem 1 e só R$ 50 no bem 2, eu levar para casa R$ 125, vai estar no ponto aqui dentro, tá? Que a gente chama de ponto interior. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O que importa aqui é o seguinte, esse é um conjunto limitado, o que isso significa? A gente pode traçar uma bola aqui gigante que contém esse conjunto, e ele é fechado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? Estou só adiantando para vocês. Se ele é fechado e limitado, a gente chama esse conjunto de um conjunto compacto. E qual é a importância do conjunto compacto? Qualquer função contínua que você tenha nesse conjunto compacto, por exemplo, uma função utilidade, você pode encontrar o máximo e mínimo dessa função dentro desse conjunto. Ou seja, o seu problema tem uma solução. Então, isso aí é a importância. Renan, e sempre vai ter solução de um problema? Não. Por exemplo, se você pegasse o dinheiro infinito do Renan, utilidade qualquer, uma utilidade, uma função utilidade do Renan, mas com dinheiro infinito. Então, não tem nenhuma restrição. Então, fala, olha, eu vou comprar quantos produtos de cada bem? Infinito. Infinito não é um número. Então, não é uma solução do seu problema. Deixa eu ver se tem algum exemplo, porque às vezes vocês pensam infinito como sendo um número, mas deixa eu ver se tem algum exemplo mais simples para falar isso, de um conjunto infinito que não tem a solução. Basicamente é isso, porque qualquer ponto que eu pegar, Renan com 10 Ferraris e 10 mansões, mas eu tenho muito dinheiro. Eu teria, né, nesse exemplo. Né? Então, eu poderia comprar a 11ª Ferrari. Então, 10, 10 não é uma solução. 100 Ferraris e 100 mansões. Mas beleza, eu tenho dinheiro infinito. Então, 101 mansões, 101 Ferraris eu poderia comprar. Eu estaria mais feliz ainda. Então, veja que esse problema não tem solução. Em geral, não é fácil dizer que um problema de economia tem uma solução. Só que esse teorema aqui, que a gente vai ver na aula de hoje, quer dizer, na aula de amanhã, na verdade, no final da aula da manhã, diz para a gente o seguinte, se o seu conjunto for compacto, se seu conjunto tiver algumas propriedades, você pode achar uma solução, você tem uma solução. Mesma coisa da sequência que eu mostrei para vocês. Eu sei que a sequência é convergente, mesmo sem saber o seu limite. Eu sei que o seu problema de economia, a sua modelagem tem uma solução, mesmo sem saber a solução. Tá? Então, veja como isso é forte. Renan, e por que isso é importante? Imagina que você está num problema, um tema da sua dissertação, um tema da sua tese de doutorado, você está pensando lá na metodologia do seu problema, está imaginando ainda como é que vai ser, porque assim, você tem a sua metodologia matemática, né? Vai calcular a sua solução, vai fazer a sua análise em cima da solução. Basicamente é isso que você faz quando tem uma modelagem matemática dentro da economia. Então, imagina que você tem um problema, que você ainda está pensando na sua metodologia, mas que os conjuntos são meio malucos, você não sabe se tem solução. Talvez se o seu problema não tenha solução da sua modelagem, você tem que averiguar uma forma melhor para fazer. Agora, se você tem a sua metodologia e sabe que o conjuntos que você está trabalhando é compacto, é fechado e limitado, isso vai ser assunto da aula de hoje, você vai saber, e isso vai ser assunto da aula da próxima aula, de quarta-feira, você vai saber que existe uma solução, mesmo sem você precisar calcular. Você já pode chegar para o seu orientador e falar, ô orientador, orientadora,
os meus conjuntos são compactos, a minha função é contínua, então tem uma solução do meu problema. Então, a minha tese, a minha dissertação é viável, eu consigo realizar. Tá? Então, essa é a importância, basicamente. A grande importância que eu penso agora, tá? Deve ter outras coisas importantes também para conjunto compacto. Então, vamos lá. Vamos começar, de fato, a aula de hoje. Isso aqui só foi uma breve introdução. Definição. Seja X um subconjunto do espaço euclidiano Rn. Um ponto A pertencente a X chama-se ponto interior a X quando é centro de uma bola aberta contida em X, ou seja, quando existe delta maior que zero, tal que a norma de X menos A é menor do que delta. Tá? O que ele está falando aqui é o seguinte, tá? Vamos fazer no R2. Tá, de novo, né? Eu falei, mas não deixei bem explícito. Esse tipo daqui que eu falei, ó, do conjunto é limitado, é fechado, então vai ter um máximo e mínimo se a função for contínua, né, a função utilidade, vale para o R2, vale para o R3, vale para o R4. Mas, Renan, não dá para desenhar no R4, é verdade, mas a matemática está aqui dentro. O teorema que a gente vai mostrar na próxima aula vai dizer, olha, tanto no R4 que você não pode desenhar, como no R10, como no R1000, se você tiver um problema com 1000 variáveis, se o seu conjunto for compacto, sua função utilidade for contínua, você vai ter uma solução do seu problema. Então, veja como é forte esse teorema. Mas calma, a gente só vai ver na próxima aula, só para deixar claro. Então, vamos lá, ponto interior. O que é que ele está falando com ponto interior? Então, vamos representar no R2, mas, de novo, pode ser na reta real, no R1, pode ser no R3, pode ser no R4, por aí vai, tá? Ele está falando o seguinte, eu pego um conjunto X, pegar assim, um conjunto, vamos fazer até melhor, dá para deixar. Vocês entenderam que quando eu tracejo assim, significa que os pontos da fronteira, ou seja, esse ponto aqui, por exemplo, não está no conjunto, né? Acho que deu para entender isso, né? Já quando você faz assim, ó, isso é uma coisa também que vocês vão ver bastante, tá? Em matemática. Já quando eu faço assim, ó, com linhas fechadinhas, significa que os pontos que estão aqui na fronteira fazem parte do conjunto, tá? Então, tracejado, os pontos que estão lá na fronteira não fazem parte. Quando é fechadinho, os pontos que estão na fronteira fazem parte. Então, você pega um ponto desse conjunto. Isso aqui é um conjunto X, maluco. Não é uma bola, por exemplo. Eu peguei um ponto aqui, X. Para eu falar que X é um ponto no interior de X, o xzinho, né, o ponto, é o ponto no conjunto, no interior do conjunto X, eu tenho que achar um delta maior que zero, tal que a norma de X menos... Aqui eu peguei o ponto... para não confundir vocês, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu botar a mesma anotação que ele utiliza, tá? Porque senão eu vou falar de uma anotação e vocês podem confundir. O ponto A, tá? Ele está chamando de A lá. O ponto A pertence ao interior do conjunto X. Isso aqui significa o quê? Que existe um delta maior que zero, tal que a norma de x menos a menor do que delta para todo x pertencente. Se a norma de x menos a menor que delta, isso aqui implica que x... Nossa, tá horrível escrever aqui. Implica que x pertence a x. Deixa eu colocar no gráfico isso daqui, fica mais fácil explicar no gráfico. Vamos lá. Então, isso aqui, norma de x menos a menor que delta, qualquer ponto x, tal que a norma de x menos a menor que delta, lembra das nossas outras aulas, a bola de centro A e raio delta é o quê? É o conjunto dos pontos x pertencente ao Rn, tal que norma, bota no R2, tá no R2, né? Tal que a norma de x menos a é menor do que delta. Lembra disso? Isso aqui é a mesma coisa escrever bola de centro A e raio delta, a mesma coisa que escrever isso daqui. E qual é o gráfico disso daqui? Deixa eu botar aqui pequenininho, só para não passar para outra página. Eu tenho um ponto A, eu tenho... Opa, ponto A. Se é menor, a bola aberta, então vamos fazer ela tracejadazinha, bola aberta, tá? Isso aqui é a bola de centro A e raio delta, tá? Mesma coisa de escrever bola de centro A e raio delta, é a mesma coisa de falar conjunto dos pontos x, aqui no caso o R2, poderia ser o Rn, tal que a norma de x menos a menor que delta, mesma coisa desse desenho aqui. É a mesma coisa, tá? Isso aqui é a representação gráfica disso daqui, tá? Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, olha,
Para o ponto A ser um ponto interior do conjunto, significa que existe uma bola, pode ser o delta que for, pode ser o delta pequeno, o delta grande, o delta que você achar, tá? Tal que a bola de centro A e raio delta está totalmente contida no conjunto X. Ou seja, qualquer ponto da bola de centro A e raio delta está dentro do conjunto X. É isso aqui que significa. Acho que um gráfico é muito mais fácil de entender do que as expressões matemáticas, né? Então, tem um conjunto X, repetindo, né? E eu tenho um ponto A. Como é que eu sei que esse ponto A é um ponto interior a X? Se eu consigo desenhar uma bola aqui, de raio delta, de centro A e raio delta, tá, que essa bola esteja totalmente contida no conjunto X. Renan, em um ponto que, como é que eu mostro que um ponto não é interior ao ponto A? Aqui, por exemplo. Ou, não é um ponto interior ao conjunto X. Esse ponto A' não é um ponto interior ao conjunto X. Concorda? Qualquer bola que eu pegar aqui, ó, de centro A' e raio delta, independente do delta, não está totalmente contida no X. Para ser um ponto interior, a bola que eu pegar de centro A e raio delta tem que estar totalmente contida no conjunto X. Tudo bem? Então, a linha não é um ponto, não é um ponto interior. Vou até deixar aqui já para quem for ver a nota de aula. E esse ponto aqui, na fronteira, o A duas linhas, é um ponto interior? Vamos pensar. Qualquer bola que eu pegar aqui de centro A duas linhas e raio delta, qualquer raio que você pegar, vai estar totalmente contido no conjunto X? Então, vamos lá. Se eu pegar uma bola aqui, ó, vai estar totalmente contida no conjunto X? Você fala, Renan, peraí, esses pontos aqui estão. Verdade. Só que esse ponto aqui não está. Então, se o ponto está esse ponto A duas linhas aqui, na fronteira desse conjunto, não pertence ao interior do conjunto X. Tudo bem? É isso. Em particular, qualquer ponto da fronteira tem que estar dentro do conjunto, tá? Se o ponto A pertence ao interior de X, o próprio A tem que estar dentro do X. Toda a bola, todos os pontos que estão na bola de centro A e raio delta tem que estar dentro do conjunto, inclusive o seu centro, o ponto A. Tudo bem? Então, o interior de X é o conjunto formado pelos pontos interiores da X. Então, a gente chama um conjunto. Então, a gente tem um conjunto, vamos pegar aqui o Rn. Então, o que é o interior de X? É o conjunto dos pontos interiores a X, tá? Vamos pegar um exemplo, para deixar bem claro. Vamos pegar esse quadrado aqui. Esse quadrado é o conjunto X, tá? Quase quadrado, né? Esse quadrado aqui é o conjunto X. Aí você fala, olha, Renan, peraí. Quem é o conjunto interior de X? Então, interior de X é um conjunto formado pelos pontos interiores a X. Então, por exemplo, esse ponto aqui, A, pertence ao interior de X? Renan, pertence. Se eu pegar uma bola aqui pequenininha, centro A e raio delta, vai estar totalmente contida no conjunto X. Concordo. Esse ponto aqui, a linha, pertence ao interior de X? Não, né? Qualquer bola que eu pegar aqui, ó, de centro A linha e raio delta, tá? Tem pontos que estão fora de X. E esse ponto aqui, a duas linhas, ele pertence ao interior de X? Renan, também não. Qualquer bola que eu pegar aqui, ó, de centro A duas linhas e raio delta, vão ter pontos dentro do X, mas também tem pontos fora do X. Para ser ponto interior, quando você pegar essa bola, tem que estar totalmente contida no conjunto X. Então, o que foi que a gente viu? Os pontos interiores a X é esse quadrado sem a sua fronteira. Qualquer ponto que eu pegar aqui, eu consigo traçar essa bola dentro do conjunto X. Tudo bem? Então, esse aqui vai ser o conjunto interior de X. Vou botar assim, para deixar bem claro. Incluindo todos os pontos dentro, né? Só não vão estar inclusos os pontos da fronteira. Interior de V é o conjunto formado pelos pontos interiores de uma vizinhança de X, denominada de V. Dizer que um ponto A pertence a X não é interior, significa que toda a bola de centro A contém pontos do complementar de X. Ou seja, o que eu disse para vocês. Para um ponto não estar no interior de X, qualquer bola que você pegar pode ter pontos de X. Mas, o que é importante, vão ter pontos fora do conjunto X. Tudo bem? Então, qualquer bola que você pegar aqui, por exemplo, o A duas linhas, qualquer bola que eu pegar, pega uma bola de raio maior, pega uma bola de raio menor, ainda assim vão ter pontos fora do conjunto X. Então, significa que o ponto não é ponto interior.
Exemplo, seja igual ao conjunto x e y coeficiente R2, tal que x é maior ou igual a zero, y é maior ou igual a zero. Esse conjunto é representado na figura 2.7, aqui. Assim, todo ponto x e y com x maior que zero, y igual a zero é um ponto interior. Em todo ponto com x igual a zero e y igual a zero não é um ponto interior. O que ele está falando é o seguinte. Deixa eu aproveitar logo que tá esse gráfico aqui. Ele está pegando um conjunto x e y em R2, ou seja, plano cartesiano, com x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Então, tem todos esses pontos aqui, ó, tá? Com esse eixo aqui e esse eixo aqui. Aí ele está falando, olha, um ponto que está aqui, ele é um ponto interior, concorda? Aqui, por exemplo. Isso aqui é um ponto interior. Por quê? Eu posso pegar uma esfera de centro nesse ponto e raio alguma coisa aqui, pequenininho, que vai estar totalmente contida dentro desse conjunto. Então, qualquer ponto aqui, com x maior que zero e y maior que zero, é um ponto interior. Agora, esse ponto aqui está no eixo x, né? Então, y aqui é igual a zero, né? Esse ponto aqui não é um ponto interior desse conjunto. Por quê? Qualquer bola que eu pegar aqui, ó, vão ter pontos aqui. Esse ponto aqui, abaixo, vai ter o y negativo. Mas espera aí, o conjunto é do x e y com x e y maior ou igual a zero. Ou seja, qualquer bola que eu pegar aqui, vão ter pontos fora desse conjunto. Logo, não é um ponto interior. É a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Só que com um outro conjunto. Definição: um conjunto é aberto quando todos os seus pontos são interiores. Então, o que é que ele está falando? Olha, isso aqui é uma coisa que é muito importante, na verdade, tá? X, a gente fala aqui, definição. X é um conjunto aberto se o conjunto dos pontos interiores a X é o próprio conjunto X. Renan, me dá um exemplo. Lembra que a gente falou da bola aberta? Então, a gente falou, olha, como é que a gente representa a bola aberta de centro A e raio R? A gente pegou aqui a bola, a esfera, né? Essa aqui é a bola de centro A e raio R, ou seja, é o conjunto do X pertencente a Rn, tal que norma de X menos A é menor do que R. Eu repito isso daqui, porque isso aqui tem que estar na veia de vocês, tá? Isso aqui é um negócio que tem que aprender mesmo. Isso aqui, que isso daqui significa isso daqui, que significa essa bola aqui, tá? Então, beleza. A norma de x menos a é menor do que r. Isso aqui é a bola aberta. Renan, a bola aberta é um conjunto aberto? É. Olha só. Qualquer ponto que eu pegar aqui, eu posso traçar uma bolinha aqui pequenininha que vai estar dentro dessa bola de centro A e raio R, não é? Então, o interior da bola de centro A e raio R é a própria bola de centro A e raio R. Ou seja, o que é que eu estou falando quando eu digo isso daqui? Qualquer ponto que eu pegar dessa bola de centro A e raio R, como esse daqui que eu peguei, eu posso traçar uma esfera pequenininha, tal que esteja contido totalmente nessa bola aqui. Ou seja, eu acho esse delta, tal que a bola de centro, esse ponto com esse raio, esteja totalmente contida na bola de centro A e raio R. Ou seja, esse ponto é um ponto interior. E qualquer ponto da bola vai ser um ponto interior. Logo, a bola aberta é um conjunto aberto. E a bola fechada? A gente também trabalhou com a bola fechada, né? Então, vou fazer logo a bola, depois eu faço o A e o R. A bola de centro A, vou botar assim, geralmente eu uso a notação com colchete. A bola fechada de centro A e raio R é o que mesmo? A gente já falou sobre isso, é o conjunto do x no Rn, tal que a norma de x menos A é igual a R. Tá? A distância de qualquer ponto desse conjunto até o A tem que ser no máximo R, menor ou igual, desculpa, que a esfera menor ou igual. Então, isso aqui são todos esses pontos aqui, incluindo os pontos da fronteira, incluindo todos os pontos que estão dentro dessa bola aqui. E a bola fechada de centro A e raio R é um conjunto aberto? Não, né? Por quê? Vamos pegar esse ponto aqui, a linha. Existe alguma bola aberta de centro A' e raio delta que esteja totalmente contido nessa bola aqui, de centro A e raio R? Não, né? Qualquer bola que eu pegar aqui vão ter pontos fora dessa bola fechada. Logo, esse conjunto não é um conjunto aberto, tá?
os pontos interiores à bola de centro A e raio R, que na verdade, isso aqui vai ser, pode ver isso, a bola aberta de centro A e raio R é diferente da bola fechada de centro A e raio R, tá? Não está, está contido, mas não é igual, tá? Essa notação geralmente não se usa não, na verdade. Deixa eu botar. Isso aqui não é igual a bola fechada de centro A e raio R. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai ver que você chama isso aí de conjunto fechado. Outro exemplo, deixa eu pegar outro exemplo. Eu peguei da bola aberta, peguei da bola fechada. A esfera também dá para ver que não é um conjunto aberto. A esfera é bem simples, né? Deixa eu pegar aqui só para... O que é a esfera mesmo? Opa. Então, a esfera... Só com paciência a gente consegue, tá? Que às vezes engancha aqui. É o conjunto dos pontos x em Rn, tal que a norma de x menos a é exatamente igual a R. Ou seja, só os pontos aqui da fronteira dessa bola. Esse não é um conjunto aberto. Por quê? Dê uma pensadinha aí. Qualquer ponto que eu pegar aqui na fronteira, a bola de centro nesse ponto, em um raio qualquer aqui, vai ser formado só por pontos da fronteira aqui? Só por ponto desse círculo aqui? Não, né? Então, não é um conjunto aberto. Para finalizar, deixa eu passar mais um exemplo aqui. Vamos pegar esse conjunto aqui. Isso aqui é o conjunto X. Tudo bem? Lembra, isso aqui é o conjunto formado por esses pontos aqui dentro, que não tem esses pontos da fronteira, né? Por isso que eu faço tracejado. É importante você lembrar dessa notação, porque geralmente se utiliza assim mesmo, tá? Quando é tracejado, significa que isso é um conjunto, que tem todos os pontos aqui dentro, mas não tem os pontos de fronteira. Esse conjunto é aberto? E eu pensei, peraí, Renan, qualquer ponto que eu pegar aqui, eu consigo achar uma bola aberta de centro A e raio delta contendo X? Consegue. Se eu pegar esse ponto aqui, mas ainda mais próximo, uma bola bem pequenininha, você consegue. Então, esse conjunto aí, o interior de X é o próprio X. Ou seja, mesma coisa que dizer que X é um conjunto aberto. Tudo bem? Tá, aqui tem outros exemplos. O conjunto A é igual ao conjunto dos pontos x e y, tal que x é maior ou igual a zero, y é maior ou igual a zero, não é aberto. Esse conjunto aqui que ele está falando. Por que não é aberto esse conjunto? Esse ponto aqui, ó, com y igual a zero e x 10, por exemplo, esse é um ponto do conjunto A, não é? Ele tem x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Pensa aqui no caso, x igual a 10 e y igual a zero, né? Que é um ponto aqui. Esse ponto é um ponto interior conjunto A? Não, né? Qualquer bola que eu pegar aqui, vão ter pontos aqui embaixo que o y é negativo. Mas espera aí, esse é o conjunto dos pontos e que y é maior ou igual a zero também. Logo, o conjunto A não é um conjunto aberto. O conjunto A é igual ao conjunto dos pontos x e y, percente R2, tal que x é maior que zero, y é maior que zero, é aberto. Vamos fazer o gráfico disso daqui? Isso aqui é importante porque é um conjunto ilimitado, né? Todos os conjuntos que eu estou mostrando para vocês são limitados, esse daqui não, esse daqui é ilimitado. Então, eu pego o conjunto dos pontos x e y em R2, tal que x é maior que zero e o y é maior que zero. Então, o que é que eu estou falando? Esse ponto aqui, ó, é um ponto desse conjunto. O x aqui, ele é maior que zero, o y é maior que zero. Agora, esse ponto aqui, ele já não está mais nesse conjunto. Por quê? Porque nesse ponto aqui, o y é igual a zero, não é isso? Vou fazer assim. Primeiro, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar esse ponto, agora eu faço assim. E qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, se eu pegar o ponto aqui, o y é menor que zero. Se eu pegar o ponto aqui, o x e y é menor que zero. Se eu pegar um ponto aqui, o x é menor que zero. Então, esse conjunto aqui é esse aqui, ó. Todos os pontos acima do eixo x e do lado direito do eixo y, tá? Sem contar esses pontos aqui do eixo. De novo, né? Se eu pego um ponto aqui, o y é igual a zero. Se eu pego um ponto aqui, o x é igual a zero. Esse aqui é o conjunto dos pontos em que x é maior que zero e o y é maior que zero. Então, esse conjunto aqui, gigante, ele infinito, né, ilimitado, esse conjunto é um conjunto aberto. Como assim, Renan, é um conjunto aberto? Vamos lá. Se eu pegar qualquer ponto desse conjunto, esse ponto aqui, por exemplo, que a gente já desenhou, eu não consigo pegar uma bola aqui, ó, de centro nesse ponto em um raio pequenininho, então que toda essa bola aqui
de centro A e raio delta está contido nesse conjunto? Não é? Se eu pegar esse ponto aqui, Renan, bem próximo da fronteira aqui, ó, ainda assim, você pega uma bola bem pequenininha aqui, e ele vai estar dentro desse conjunto. O tamanho da bola não importa, tá? Não importa que existe um delta, importa que existe uma bola. Pode ter raio 0,000001, pode ter raio 1 milhão, não importa. O que importa é que o tamanho, que a bola inteira esteja contida no conjunto, tudo bem? Então, veja, esse conjunto aqui, qualquer ponto que eu pegar, eu vou ter uma bola de centro àquele ponto e algum raio que vai estar totalmente contida nesse conjunto. Logo, esse conjunto é um conjunto aberto, tá? A bola aberta a gente já mostrou, né? A bola aberta de centro A e raio R é um conjunto aberto. Tá. Então, se eu pegar qualquer ponto de um conjunto X, só existem três possibilidades para esse ponto. Ou ele é um ponto interior ao conjunto, ou ele é um ponto interior ao seu complementar, daqui a pouco eu falo sobre isso, ou toda bola de centro A contém pontos de X e de seu complementar. O que ele está falando é o seguinte. Eu pego aqui um conjunto X, pega assim, conjunto X, tá? Isso aqui é o conjunto X. O que é o Rn menos X? Você pode representar, deixa eu ver como ele representou. Geralmente não se representa assim. Você pode representar assim, em geral se representa assim, tá? Rn menos X. Ou até assim, se quiser. X complementar, tá? Vamos representar assim, já que a gente não falou de conjuntos. Opa. Rn menos X. O que isso aqui significa? São todos os pontos do seu espaço euclidiano, retirando os pontos do conjunto X. Aqui a gente está no R2, né? Nesse plano cartesiano aqui. Então, o R2 menos o X, por exemplo, esse ponto Y aqui está. Por exemplo, esse ponto Z está. Por exemplo, esse ponto H está. Por exemplo, esse ponto T está. Por exemplo, esse ponto X, X, não, botar X, U está. Só esse ponto aqui, x, que não está no complementar, no Rn menos o conjunto x. Então, Rn menos o conjunto x é formado por todo o resto do espaço, menos o conjunto que você está trabalhando em cima. Tudo bem? Então, esse ponto aqui também, ó, ele não está no Rn menos x, ele está no próprio conjunto x, porque esse aqui é um conjunto com as bordas fechadinhas, né? Então, os pontos estão dentro do conjunto, tá? Então, beleza. Esse é o Rn menos x. Então, o que ele está falando é o seguinte. Qualquer ponto que eu pegar, deixa eu pegar aqui um ponto A, ou esse ponto pertence ao interior de A, interior de X, ou seja, eu posso achar uma bola de centro A e raio delta, com delta pequenininho, pode ser, que esteja totalmente contido nesse conjunto, tá? Deixa eu fazer assim. Então, ou A pertence ao interior de X, ou A pertence ao interior do Rn menos o X. Como assim, Renan? Interior do Rn menos o X? O A pode estar aqui, ó. Se o A estiver aqui, então ele está no Rn menos o X. Está todo o espaço, o restante do espaço, menos o conjunto X, não é isso? E se o A está aí também, veja, nesse A aqui, eu posso traçar uma bola de centro A e raio delta, que qualquer ponto que eu pegar aqui não está no conjunto X, não é? Se ele não está no conjunto X, significa que ele está no Rn menos o X. Logo, essa bola de centro A e raio delta está totalmente contida no Rn menos o X. Ou seja, esse ponto A é um ponto interior ao Rn menos o X. Pense em dois conjuntos separados, tá? Eu sei que às vezes a primeira vez que você está vendo pode confundir, mas pense em dois conjuntos totalmente diferentes. Eu tenho um conjunto X, que é esse cara daqui, esses pontos aqui da fronteira e todo mundo que está aqui dentro, e eu tenho o Rn menos o X. Nesse caso aqui do plano cartesiano, o R2 menos o X. Qualquer outro ponto que eu pegar aqui que não esteja aqui dentro, ou seja, esse ponto aqui, por aí vai. São dois conjuntos separados, tá? Então, ou o ponto está aqui dentro, ele vai ser em ponto interior a x, ou o ponto vai estar por aqui, por exemplo, e você pode achar uma bola de centro A e raio delta totalmente contido fora do x, ou seja, interior a Rn menos x, ou qualquer bola, deixa eu apagar esse desenho aqui para não ficar, tá? Que eu vou falar de outra coisa agora e quem for ver pode confundir. Ou ele pode estar aqui, ó,
fazer aqui. Ou qualquer bola de centro A e raio delta tem pontos em X e pontos em Rn menos X. Como assim, Renan? Vamos lá. Esse ponto aqui, por exemplo, esse ponto A. Se eu pegar aqui uma bola, ele vai ter pontos dentro do X e vai ter pontos fora do X. Qualquer delta que eu pego aqui, eu pego uma bola menor. Você vai ter pontos dentro do X e pontos fora do X. Tudo bem? Então, só existem essas três possibilidades. Ou é um ponto interior, ou é um ponto interior ao seu complementar, ou é um ponto que qualquer bola que eu pegar vão ter pontos dentro e fora do conjunto X. Tá? Definição: a fronteira de X, denominado d-ρ de X, é o conjunto de pontos A, tal que toda a bola aberta de centro A contém pontos de X e pontos do complementar de X. Os pontos A pertencentes ao d-ρ de X são chamados pontos de fronteiras de X. Então, vamos aproveitar aquele desenho lá. Opa. Então, eu peguei o conjunto X e eu peguei um ponto aqui. Esse ponto A pertence ao d-ρ de X, isso aqui realmente é a expressão, tá? D-ρ é uma letra grega, geralmente bota derivada, mas para fronteira também é utilizado. Eu acho até que não tem outro nome, talvez tenha alguma coisa assim, mas que geralmente se utiliza é assim mesmo, tá? d-ρ de X. Então, o A pertence ao d-ρ de X, A é um ponto de fronteira quando qualquer bola que eu pegar aqui, ó, de centro A e raio delta, qualquer bola, vão ter pontos do X e vão ter pontos do complementar de X. Tudo bem? Então, é um conjunto de fronteira. Renan, se eu pegar uma bola menorzinha, tudo bem. Se pegar uma bola menor, ainda assim vão ter pontos de X e pontos fora de X. A gente chama que A é um ponto de fronteira. Eu gosto, mas aí é mais... Acho que sou mais eu, não sei se todo mundo pensa assim, mas eu gosto de pensar em estado, município mesmo. Você pega a Bahia, pega Bahia e Sergipe. Tem algum ponto ali, então, quando você está em Salvador, você está no interior da Bahia. Ou seja, você está dentro da Bahia. Não tem nenhum espaço de Salvador que pertence a um outro estado. Você está totalmente dentro da Bahia, é isso? Agora, quando você vai para Sergipe, por exemplo, ou vai para o Sudeste, na hora que você está passando para outro estado, você realmente tem um ponto ali que você está realmente na fronteira, que a gente chama, né? Se você for Bahia-Sergipe, tem uma pontezinha, né? Em cima dessa ponte é o ponto de fronteira, ou seja, em um lado é Bahia, no outro lado é Sergipe, não é isso? Então, é fronteira. Então, um ponto de fronteira. E um ponto complementar, por exemplo, quando você está em Aracaju, quando você está em Sergipe. Na hora que você chegou em Aracaju, que você está lá em Sergipe, você não tem mais nada ali próximo da Bahia. Então, você está no complementar do seu conjunto. Acho que deu para entender, né? Resumindo, pensa Salvador, Camaçari. Camaçari é um pouco mais longe, né? Pensa Salvador, Lauro de Freitas. Se você estiver num bairro ali dentro de Salvador, você está no interior de Salvador. Na hora que você está indo para Lauro de Freitas, chega num momento ali que você cruza um espaço. E nesse momento vai ter pontos de Salvador e pontos de Lauro de Freitas. E na hora que você chegou mesmo para dentro de algum bairro de Lauro de Freitas, então você vai estar no interior, no complementar de Salvador, ou seja, fora de Salvador. Tudo bem? Eu gosto de pensar assim, eu acho que facilita bastante. Quando você pensa em fronteiras, ajuda a gente a entender isso daqui, tá? Teoremos conjuntos abertos do espaço euclidiano têm as seguintes propriedades. O conjunto vazio e o espaço Rn inteiro são abertos. Então, vamos lá. Independente do espaço euclidiano que você está trabalhando, se é o real, se é o R2, se é o R3, se é o R10, se é o R1000, o conjunto vazio e o próprio conjunto, o conjunto inteiro, são conjuntos abertos. Não sei se todo mundo lembra, o que é o conjunto vazio? É o conjunto que não tem elementos, tá? Estou pensando se eu demonstro isso daqui, tá? Esse aqui é bem fácil de demonstrar, na verdade. Por que que o conjunto o Rn é um conjunto aberto? Bom, qualquer ponto que eu pegar no Rn, se eu pegar a bola de centro, qualquer ponto,
escrever A, geralmente eu estou escrevendo o ponto como sendo A. Qualquer ponto que eu pegar no RN, se eu escrever a bola de centro A e raio delta, bota delta igual a 1000 se quiser, 1 milhão, 0,1, o que você quiser, qualquer delta. Vai estar contido no RN, não é? Está contido em todo o espaço. Então, esse conjunto é um conjunto aberto. E por que o vazio é um conjunto aberto? O vazio como é que a gente demonstra que o conjunto vazio é um conjunto aberto? O vazio tem elementos? Não. Então, a demonstração é essa. Tem algum contra-exemplo? Tem algum ponto do conjunto vazio que você não consiga achar a bola? Mas, espera aí, o conjunto vazio não tem ponto. Então, é um conjunto aberto. Tá? Basicamente é isso. A interseção do número finito de conjuntos abertos é um conjunto aberto. Não vou demonstrar isso daqui. Ou seja, se você pegar dois conjuntos abertos, vou botar aqui. Então, eu peguei aqui um conjunto aberto, A1, e eu peguei aqui um outro conjunto aberto, A2. Então, A1 interseção A2, o que é? Deixa eu fazer aqui mesmo. A1 interseção A2, o que é? Isso daqui, né? Sem esses pontos de fronteira aqui, né? Então, todos os pontos que estão aqui no meio dos dois, sem esses pontos de fronteira aqui. Então, esse conjunto aqui também vai ser um conjunto aberto, tá? Então, A1 interseção A2 é um conjunto aberto. Isso aqui vale para um número finito de conjuntos, tá? Para um número infinito seria um problema, na verdade. E qualquer união de conjuntos, aí qualquer mesmo, pode ser infinito, é um conjunto aberto. União de conjuntos abertos é um conjunto aberto. Então, vamos pegar aqui, para não complicar a nossa vida, vamos trabalhar só com dois conjuntos. Então, aqui eu tenho um ponto A1, conjunto A1. E aqui eu tenho A2. A união A2, ou seja, esse conjunto aqui, ó, com esse daqui, é um conjunto aberto, tá? Definição. Um ponto A pertencente a Rn desse aderente a um conjunto X contido em Rn quando é limite de uma sequência de pontos desse conjunto, tá? O que é que isso significa? Então, eu tenho um conjunto X, eu chamo de X. Tá? Eu tenho um conjunto X no Rn. Você escolhe a dimensão, pode ser o R1, o R2, o R10. Vamos trabalhar aqui no plano cartesiano, o R2, mas deixa aqui Rn. Eu digo que A é ponto aderente ao conjunto X se existe uma sequência de pontos, toda essa sequência aqui em X, tal que Xn converge para, tal que essa sequência converja para A. Ou seja, é que eu tenho infinitos pontos do conjunto X convergindo para esse ponto A. E não, como assim? Vamos lá, vou pegar exemplo no gráfico. Então, vamos supor que eu faço esse conjunto aqui, ó. Vamos pegar totalmente fechado, tá? Então, esse aqui é o conjunto X. Primeiro, esse ponto aqui A é um ponto aderente ao conjunto X? É, por exemplo, você pode pegar toda a sequência, bom, esse A ele pertence a X, né? Eu posso pegar toda a sequência Xn igual a A, por exemplo, mesmo ponto. Eu pego a sequência A. Para onde converge essa sequência? Para o A. Então, A é um ponto aderente. Então, A é ponto aderente. Bom, como eu peguei fechado, não vai ser tão legal não esse exemplo. Deixa eu mudar o gráfico para um exemplo mais legal, tá? Pega assim. Não vou deixar a esfera não, porque já estão acostumados com a esfera. Pega assim. Então, esse ponto A aqui é um ponto aderente, né? A gente viu por quê. Se eu pegar todo xn igual a A, então o limite de xn é igual a A, não é? Então, A é ponto aderente. Aderente a X. Essa sequência aqui, se você quiser escrever, é o A, por aí vai, tá? Todos os pontos iguais são iguais a A. E se eu pegar esse ponto aqui, ó, A', esse é um ponto aderente ao conjunto X? Bom, o A' ele não pertence ao X, não é? Mas eu consigo achar pontos dentro do X aqui, ó, convergindo para ele, não é? Eu consigo achar pontos aqui, que se eu fizer o limite desses pontos, ele vai vir para cá. Então, o A'
também é ponto aderente a x. Agora, o A duas linhas, não. O A duas linhas, eu não consigo achar uma sequência de pontos dentro do conjunto X que convirja para o A duas linhas. Para convergir, lembra nossa definição? Qualquer bola de centro A e raio epsilon, tem que existir um delta, tem que existir um N0, né? Então, que N maior que N0, os pontos da sequência tem que estar dentro dessa bola. Mas qualquer bola que eu pegar aqui de raio A duas linhas, qualquer bola que eu pegar aqui, pequenininha, com epsilon pequenininho, não vou ter ponto do conjunto X. Logo, não é ponto aderente, tá? Duas linhas não é ponto aderente a X. Tudo bem? É só isso. Finalmente, o conjunto dos pontos aderente a X chama-se fecho de X e é indicado por X barra. Então, estou falando é o seguinte, X barra, qualquer conjunto X, tá? Então, qualquer conjunto X, o X barra a gente chama do fecho do conjunto X. X barra também é um conjunto, tá? Conjunto formado por... Então, é formado por pontos. Deixa eu botar até assim logo direto. Por pontos aderentes ao conjunto X. O que inclui todos os pontos do conjunto X. Veja, o que a gente fez aqui, né? Se eu pegar A, um ponto dentro do conjunto X, então A é um ponto aderente. A sequência é a própria sequência formada por todos os pontos iguais a A, tá? Então, o fecho do conjunto é formado por todos os pontos aderentes. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, vamos supor que eu peguei aqui, por exemplo, de novo, aquele conjunto lá, um diagrama assim, isso aqui é o conjunto X. Então, minha pergunta é, quem é o fecho desse conjunto? Tá? Então, a gente sabe que o fecho, ele contém todos os pontos do conjunto, né? Já que são pontos aderentes. Então, vai conter todos os pontos. Aqui, por exemplo, esse ponto A. Então, ponto A pertence ao fecho de X. E esse ponto A'? E o ponto A duas linhas? Vamos lá. O ponto A', você pode pegar uma sequência de pontos em X convergindo para a linha? Pode, né? Pega esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, que converge para cá, por exemplo. Então, o A' é um ponto aderente, também está no fecho. Agora, o A duas linhas também você pode pegar uma sequência de pontos de X que convirja para o A duas linhas? Não, né? Qualquer sequência de pontos em X que eu pegar, ele fica aqui dentro, ele não vai chegar até aqui, não é? Então, A duas linhas não pertence ao fecho de X. Então, o que é o fecho de X? Nesse caso aí, quem são os pontos aderentes? É o conjunto X com união à sua fronteira. Esse é o fecho do conjunto X. Tudo bem? Vamos pegar exemplo no R1. Então, vamos pegar o x igual ao intervalo aberto de 1 até 2. Quem está sempre falando do R2, vamos falar do R1. Então, eu tenho a reta real dos números reais e eu tenho um intervalo que vai do 1 até o 2 aberto. Isso aqui é um conjunto aberto, na verdade, né? E quem é o fecho desse conjunto aberto? Quem são os pontos aderentes ao conjunto X? Qualquer ponto aqui do meio é um ponto aderente, né? É um ponto do conjunto, a sequência é formada por ele mesmo. Esse ponto aqui, 2, e esse ponto aqui, 1, também são pontos aderentes. Por quê? O 2 é a sequência de pontos desse conjunto aqui. Por exemplo, o 1,9, 1,99, 1,999, 1,9999, por aí vai. Ele está convergindo para o 2. Então, você pegou uma sequência convergindo para o 2 de pontos do conjunto X. Logo, o 2 é ponto. Tá, 2 mesmo. É ponto aderente ao conjunto X. Da mesma forma, é o 1. Agora, o 3 aqui, por exemplo, é um ponto aderente? Não, eu não consigo pegar uma sequência aqui de pontos no intervalo 1 até 2 convergindo para o 3. Logo, o fecho do conjunto X é o intervalo fechado do 1 até o 2. Tá? É o mesmo exemplo que está aqui, tá? Só que aqui é no plano cartesiano, aqui é um conjunto
que a gente não escreveu a matemática atrás dele. Isso aqui é o conjunto nos reais, tá? Poderia ser no R3, poderia ser no R4. Por exemplo, se eu pegar R10, não dá para desenhar, né? Aí eu peguei a bola de centro, a bola aberta, vamos pegar a bola aberta, de centro A e raio delta. Então, o conjunto dos pontos X em R10 parece difícil, mas não é. Tal que a norma de X menos A é menor do que E. Isso aqui é a bola aberta, definição de bola aberta, não é? Quem é o fecho desse conjunto? Olha, são todos os pontos interiores dessa bola aberta aí, ou seja, todos os pontos do conjunto, união os pontos de fronteira. Então, o fecho da bola aberta de centro A e raio R lá no R10 é a bola fechada de centro A e raio R. Então, o fecho da bola aberta é a bola fechada, tá? No R10, poderia pegar um exemplo no R1000, por aí vai. Não se assuste com a dimensão do espaço, não. Teorema. Se A contido de X é limitado, então sup de A pertence ao fecho e o ínfimo de A pertence ao fecho. Tá, eu não quero trabalhar com sup e ínfimo, não, tá? Vamos deixar isso aqui para depois. Definição. Um conjunto X contido em Rn é fechado quando contém todos os seus pontos aderentes, isto é, X é igual a X bar. Isso aqui é importante. Então, assim como conjuntos abertos são importantes, também são os conjuntos fechados. Então, dizemos que X contido em Rn é um conjunto fechado se todos os seus pontos aderentes, o fecho do conjunto é igual a X, ou seja, todos os pontos aderentes ao conjunto X estão dentro do X. Isso que a gente chama de conjunto fechado. Vamos pegar um exemplo, então vamos botar aqui esse quadrado que a gente está trabalhando. Então, qualquer ponto aderente aqui, então vamos pegar esse ponto A, é um ponto aderente ao ponto X? É, e tá dentro do fecho, né? E está dentro do X. Esse ponto aqui, a linha, é um ponto aderente? A gente viu que é, né? Tem uma sequência convergindo aqui para cá de pontos em X. Então, é um ponto aderente. E ele pertence ao X também, não é? Pertence. E esse ponto aqui, A duas linhas, é um ponto aderente? Não. Não tem nenhuma sequência aqui dentro do X que eu consiga aí convergir até aqui. Logo, quem é o fecho desse conjunto aí? Quem é o fecho do conjunto X? Quem são todos os pontos aderentes ao conjunto X? É o próprio conjunto X. Então, esse conjunto aqui, X, como a gente escreveu aqui, ele é um conjunto fechado. Vamos pegar um exemplo agora de que não é. Então, mesmo conjunto, deixa eu afastar um pouquinho do eixo aqui. O mesmo conjunto, só que agora sem esses pontos de fronteira. Esse é o conjunto fechado? Todos os pontos aderentes estão dentro do conjunto X? Não, né? Por quê? Pega esse ponto aqui. Esse ponto é um ponto aderente ao conjunto X? É, tem uma sequência aqui de pontos em X que convergem. Pode pegar essa sequência e por aí vai. Né? Que convergem para A, para a linha. Mas esse A' é um ponto do conjunto X? Não, né? Essa notação que a gente escreveu aqui, o A' não pertence ao conjunto X. Então, o conjunto X não é um conjunto fechado. E quem é o fecho do conjunto X? Então, esse aqui é o X. Quem é o fecho do X? Formado pelos pontos aderentes. É o mesmo conjunto, incluindo sua fronteira. Mas veja que o X é diferente do X barra. Qualquer ponto aqui que eu pegar, esse ponto aqui de fronteira, ele não faz parte do conjunto X. Logo, esse conjunto aqui não é... Desculpa, esse conjunto aqui não é fechado. Isso. Na verdade, é um conjunto aberto. A gente vê qualquer ponto que eu pegar aqui, meter aqui. Eu acho que eu já falei sobre isso, mas esse conjunto aqui é um conjunto aberto? Não, né? Qualquer ponto que eu pegar aqui, a bola que eu pegar aqui, ó, vão ter pontos dentro desse conjunto, mas também tem pontos fora desse conjunto. Então, esse conjunto não é aberto. Então, veja, resumindo, né, para não deixar muito confuso. Esse conjunto aqui é fechado. Por que que esse conjunto aqui é fechado? Porque todos os seus pontos aderentes pertencem ao conjunto. Como assim, Renan?
O que é um ponto aderente? É qualquer ponto que você pegar no Rn que seja limite de uma sequência de pontos do conjunto X. Por exemplo, o A é um ponto aderente ao conjunto X. Por quê? A sequência formada pelo ponto A e por aí vai, são todos pontos do conjunto X e convergem para A, não é? Então, esse aqui é um ponto aderente, por exemplo. Outro exemplo de ponto aderente, esse é a linha aqui. Por quê? Eu posso pegar pontos aqui, ó, convergindo para a linha, posso pegar pontos aqui convergindo para a linha, são todos pontos dentro do conjunto X, não é isso? Então, a linha também é um ponto de fronteira. Na verdade, como nesse caso aqui, o ponto de fronteira já pertence ao conjunto, eu poderia pegar a própria sequência, a linha, e por aí vai, tá? Então, esse aqui também é um ponto aderente. E esse ponto aqui, se eu for escrever ele, há duas linhas aqui, é um ponto aderente? Não, porque não existe sequência dentro do X convergindo para ele, tá? Então, para ser um conjunto fechado, todos os seus pontos aderentes têm que pertencer ao conjunto. Então, esse exemplo aqui, esse é um conjunto fechado. Qualquer ponto aderente pertence ao conjunto. Esse exemplo aqui, ele não é um conjunto fechado. Por quê? Se eu pegar esse ponto aqui de fronteira, que não faz parte do conjunto, ele é um ponto de aderente? Eu posso pegar uma sequência aqui, ó, de pontos em X convergindo para cá, posso pegar outra sequência aqui convergindo para cá, o que importa é que exista uma. Eu posso pegar até mais de uma aqui, mas o que importa aqui é que exista pelo menos uma sequência. Então, é um ponto aderente, o alinha. Mas ele está no fecho de X? Desculpa, ele está em X? Não, né? Esse conjunto X é formado por esses pontos aqui dentro, sem a sua fronteira, tá? Então, X não é um conjunto fechado. E veja, o fecho de X, ele tem todos os pontos aqui dentro e também os pontos de fronteira. O X não tem, tá? Então, X é diferente do fecho de X. Logo, esse conjunto aqui não é um conjunto fechado. Para ficar ainda mais fácil, pense na bola de centro A e raio R. Então, tenho... Isso aqui é a bola aberta, né? Eu pego a bola aberta de centro A e raio R. Esse é um conjunto fechado? Hã? Sim? Não? Talvez? Não, né? Por quê? Esse ponto aqui, por exemplo, é um ponto que é aderente a esse conjunto aqui. Tem uma sequência aqui dentro dessa bola de centro A e raio R convergindo para esse ponto aqui. Mas ele não faz parte da bola aberta de centro A e raio R. Logo, a bola aberta de centro A e raio R não é um conjunto fechado. A gente viu, na verdade, que é um conjunto aberto, né? E a bola fechada de centro A e raio R é um conjunto fechado? Faz sentido o nome, né? Bola fechada? Faz, né? Eu tenho aqui o raio R, a bola fechada de centro A e raio R contém todos os seus pontos aderentes. Qualquer ponto aderente que você pega aqui, por exemplo, que é o limite de ponto dessa sequência aqui, ele pertence à bola. Ah, Renan, esse ponto aqui não pertence à bola. Verdade, mas também não é ponto aderente. Não existe uma sequência de pontos aqui vindo para cá. Renan, e esse ponto aqui, bem próximo? Lembra, se não está aqui dentro, você dá um zoom aqui, tá? Se você der o zoom, vai estar aqui. Então, não vai ter pontos aqui dentro que vai chegar até aqui, tá? Que ele convirja. Deixa eu ver só até onde vai esse capítulo. Tá. Eu vou terminar agora, basicamente. Para terminar, eu vou falar desse teorema aqui, que é extremamente importante, tá? Bom, aqui, né? O x igual a 0,1 é um conjunto fechado, pois o fecho é igual a 0,1. Vamos fazer o gráfico disso daqui. Então, isso aqui é na reta real, né? Então, tenho reais. Eu tenho um intervalo fechado 0,1. Então, tenho reais, e aqui é o 0, e vai até 1, incluindo os pontos de fronteira, né? Então, esse conjunto aqui é fechado, o fecho desse conjunto é ele mesmo, ou seja, o fecho desse conjunto é o próprio intervalo 0,1, qualquer ponto aderente que eu pegar aqui dentro, por exemplo, está dentro do conjunto. Qualquer ponto aqui de fronteira, como esse daqui, por exemplo, também está dentro desse conjunto. Então, é o conjunto fechado. E não, e esse ponto aqui? Está fora. Se está fora, não é um ponto aderente, não é? Então, é um conjunto fechado. A bola, a gente já falou sobre isso, de centro A e raio R é um conjunto fechado. Para terminar, eu quero falar esse teorema aqui. Um conjunto é fechado se somente se o seu complementar é aberto. Vamos lá, para terminar a aula de hoje. Então, o teorema diz o seguinte. X é um conjunto fechado se e somente se o seu complementar é um conjunto
aberto. Vamos fazer um gráfico disso daqui, para vocês entenderem. Então, eu peguei um conjunto aqui. Deixa eu pegar assim. Conjunto X assim. Então, a gente viu que esse conjunto aqui é um conjunto fechado, né? Todos os pontos da fronteira aqui pertencem ao conjunto, então esse aqui é um conjunto fechado. Então, o conjunto é fechado se somente se o complementar, ou seja, todo o resto menos ele é um conjunto aberto. Então, por exemplo, nesse caso aí, todo o resto do espaço Rn menos o conjunto X, formado por esses pontos aqui, 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 por aí vai. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, ó, que está no Rn menos o X, eu posso traçar uma bola de centro nesse ponto, chama de ponto A. Toda vez eu estou botando X, mas ele chama no de A. Eu posso pegar uma bola de centro A e raio R totalmente contido no complementar do X, não é? Então, o complementar do X é o conjunto aberto. É isso que diz o teorema, basicamente. Tá? O conjunto é fechado se somente se o seu complementar é um conjunto aberto. Tá? Outro exemplo, fazer outro exemplo. Um conjunto agora ilimitado. Lembra daquele exemplo que tem ali no livro? O conjunto do x e y no R2, tal que x é maior ou igual a zero e y é maior ou igual a zero. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Esse é o conjunto aberto, é o conjunto fechado, nenhum dos dois, tá? Às vezes o conjunto nem é aberto nem é fechado, tá? Daqui a pouco eu mostro um exemplo. Mas esse é o conjunto aberto, é um conjunto fechado, nenhum dos dois, como é que é? A gente já mostrou que isso aqui não é um conjunto aberto, não é? A gente viu, olha, esse ponto aqui, por exemplo, eu não consigo traçar. Esse ponto aqui é um ponto que o y é igual a zero. X aqui poderia ser 10, por exemplo. Então, eu não consigo traçar uma bola aqui de centro nesse ponto e algum raio totalmente contido nesses pontos aqui, né? Que é o x maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero. Então, esse não é um conjunto aberto. É um conjunto fechado? É. Por quê? Qualquer ponto que eu pegar aqui desse conjunto, qualquer ponto aderente, está dentro desse conjunto. Esse ponto aqui, por exemplo, ele é um ponto desse conjunto aqui. E esse ponto aqui, que é um ponto aderente a esse conjunto todo, também é um ponto desse conjunto. E esse ponto aqui, Reina, esse aqui não é um ponto aderente. Não consigo achar uma sequência de pontos aqui que venham até aqui, não é? Então, esse não é um ponto aderente. Esse conjunto, então, é um conjunto fechado. O fecho desse conjunto é ele mesmo, mesmo sendo um conjunto infinito, tá vendo? É um conjunto infinito e fechado. Tá? A definição é só que todos os pontos aderentes estão lá dentro. Aqui, por exemplo, todos os pontos aderentes estão lá dentro. E qual é o complementar desse conjunto? Vamos lá. Quem é o Rn menos esse conjunto? Nesse caso aqui, quem é o R2 menos... Vou chamar aqui de conjunto X, tá? Então, esse aqui é todo X, né? Quem é o R2 menos o X? Então, não tem esses pontos para cá. Então, vai ter esses pontos daqui, vai ter esses pontos daqui, vai ter esses pontos daqui. Sem incluir os eixos, tá? Os eixos não faz parte desse conjunto. Esse daqui, tá? Esse daqui com x igual a zero até mais infinito, e esse daqui com y igual a zero até mais infinito, não faz parte desse conjunto. Essa parte de cá faz parte, a parte de cá faz parte. Agora, daqui para cá não faz, daqui para cá não faz, tá? Esse conjunto é um conjunto aberto? Para ser fechado, a gente viu que é um conjunto fechado, se somente se o seu complementar é aberto. E, de fato, é aberto, pelo teorema é, né? Mas como é que a gente mostra isso? Qualquer ponto que eu pegar aqui, a bola de centro A e raio R está contido nesse conjunto. Qualquer ponto. Renan, 0, 0. 0, 0 não faz parte desse conjunto. 0, 0 está aqui no X. Então, ele não está no seu complementar. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, por exemplo, esse ponto aqui. Então, você pode pegar uma bolinha pequenininha aqui dentro. Esse ponto aqui, uma bolinha pequenininha aqui dentro. Esse ponto aqui, esse ponto não faz parte do complementar. Ele faz parte desse conjunto X. Tudo bem? Então, o teorema diz isso. Se o conjunto é fechado se somente se o seu complementar é um conjunto aberto. Só mais algumas observações para terminar a aula de hoje, tá? Primeiro, né? Eu falei para vocês, olha, esse daqui, por exemplo, é um conjunto fechado. X é fechado, é um conjunto fechado. Mostrei para vocês também isso daqui, ó. Esse mesmo conjunto sem seus pontos de fronteira é um conjunto aberto. Então, X é aberto. Mas diferente do português, que uma coisa pode estar de uma porta, por exemplo, né, que ou está aberta ou está fechada, nem sempre o conjunto é fechado ou aberto, tá? Por exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês. Se eu pegasse assim, ó.
com esses pontos de fronteira ali, e agora aqui, sem esse ponto de fronteira. Então, isso aqui tem esses pontos aqui, chama aqui de x', chama isso aqui de x duas linhas, tá? Então, o x duas linhas tem esses pontos aqui de fronteira, mas não tem esses daqui. Esse é o conjunto fechado? Espera aí. Esse ponto A aqui, ele é um ponto aderente ao conjunto x duas linhas. Eu posso pegar uma sequência de pontos aqui e convergindo para cá. Mas ele está em x duas linhas? Não. Se ele tem um ponto aderente que não faz parte do conjunto, logo, não é fechado. A gente mostrou que o x duas linhas não é fechado. X duas linhas é aberto. Se eu pegar esse ponto aqui, fizer a bola de centro A e raio delta aqui, com delta qualquer, eu vou estar sempre inteiramente contido no x duas linhas? Não, né? Esse ponto aqui, apesar de pertencer ao x duas linhas, qualquer bola que eu pegar aqui vão ter pontos fora do x duas linhas. Então, não é um conjunto aberto. A gente achou um ponto e só precisa disso, tá? Um ponto. A gente achou um ponto aderente que não está no conjunto. Logo, não é fechado. A gente achou um ponto do conjunto que não tem uma bola aberta que está totalmente contida no conjunto. Logo, não é aberto. Então, x duas linhas não é um conjunto aberto e nem fechado, tá? Pessoal, só por curiosidade, tá? Uma coisa que vocês podem ver depois. Deixa eu fazer só mais a última observação, tá? 1h11, mas está acabando. Se eu pegar todo o Rn, vou pegar aqui o R2, mas no caso geral o Rn. Esse é um conjunto aberto e fechado, tá? Os únicos conjuntos que são ao mesmo tempo aberto e fechado dentro de um espaço de dimensão finita, ou seja, dentro do Rn, o R2, o R, R10, por aí vai, é todo o espaço, ou seja, o R, o R2, o R10, ou o conjunto vazio, tá? Só para deixar essa observação. Mas espera aí, como é que eu mostro que o Rn é um conjunto aberto e fechado? Vamos lá. Todo o espaço aqui, todo o R2 é um conjunto aberto e fechado. Como é que eu mostro isso? Vamos lá. Qualquer ponto que eu pegar aqui, x em R2, qualquer ponto aderente, isso aqui é um ponto aderente, né? Ou seja, tem uma sequência de pontos do R2 que converge para o A. Por exemplo, a sequência A e por aí vai, não é isso? Esse ponto está dentro do R2. Então, o R2 é um conjunto fechado. E o conjunto aberto é também. Qualquer ponto que eu pegar no R2, eu posso passar qualquer bola, na verdade. Eu só preciso de uma, de centro A e raio delta, totalmente contida no R2. Então, R2 é um conjunto aberto, tá? Só para não complicar, para não... É só uma observação, tá? Não quero complicar a vida de vocês, não. Mas o que é importante aqui dizer é o seguinte. Existem exemplos de conjuntos fechados, existem exemplos de conjuntos abertos, são a grande maioria dos conjuntos. Existem conjuntos que não são nem fechados e nem abertos, como esse aqui, e também existem conjuntos, como todo o espaço, por exemplo, que são fechados e abertos, tá? Não é que não ser fechado significa que é aberto, ou não ser aberto significa que é fechado, tá? Uma coisa é ser fechado, outra coisa é ser aberto, tá? Então, todo o conjunto você tem que analisar. Ele é aberto, ele é fechado, por aí vai. E a importância desse teorema aqui é o seguinte, se um conjunto é fechado, então, se eu complementar, ele é um conjunto aberto, tá? Da mesma forma, você poderia mostrar que se o conjunto é aberto, o seu complementar é fechado. Beleza? Pessoal, na aula de hoje é isso, não quero mais me alongar. Na próxima aula, a gente vai ter nossa última aula de conteúdo, que a gente vai terminar essa sessão aqui. Vamos falar também de conjuntos compactos e o teorema que eu prometi para vocês, que é esse daqui, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass, ou simplesmente teorema de Weierstrass. Tá? É isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Estou sempre aqui para tirar dúvida de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.